Olá, ouvintes! Está no ar o canal INAC. Eu, Francisco Piné, convido você a acompanhar os mais relevantes assuntos do cenário nacional e internacional. Hoje, nessa edição, estão comigo Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, mestre em direito processual penal, ex-promotor e procurador de justiça, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático MPD. Como vai, Ricardo? Olá, olá, Francisco, tudo bem? Tudo em ordem? É um prazer poder estar aqui com essa bancada tão qualificada e poder conversar com os nossos ouvintes sobre temas tão relevantes e tão quentes, vamos dizer assim. Verdade. Também comigo o doutor Rodrigo Bertuccelli, presidente do CEID INAC, conselheiro superior do INAC, professor, advogado e sócio do escritório Jamundo Neto Advogados. Como vai, Rodrigo? Francisco, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez e um privilégio aí com essa bancada qualificada. Também tenho a honra de receber a doutora Daniela Castro, diretora executiva do Pacto pelo Esporte, fundadora da Impacta Advocacy, advogada e mestre em economia. Como vai, Daniela? Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo, prazer aqui estar com meus colegas e desejo uma boa discussão hoje. Também comigo a doutora Célia Lima Negrão, escritora, mentora e produtora de conteúdo digital em compliance e riscos, especialista em governança, estratégia LGPD e direito trabalhista. Como vai, Célia? Olá, boa tarde, Francisco, tudo bem? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos para esse debate, né, com muitos temas relevantes aí para a nossa agenda. É verdade. Vamos começar quente. Vamos falar sobre violência no Brasil. Nos últimos dias, a análise do colunista Rodrigo da Silva, do Estadão, ganhou destaque ao afirmar que a violência do Brasil funciona quase como um projeto de Estado, sustentado por falhas estruturais e incentivos distorcidos. Ao mesmo tempo, vemos tensões políticas relacionadas à segurança pública. O PL, o projeto de lei antifacção, enfrentou 4 revisões, críticas de especialistas e pressões políticas de governadores e da base, sobretudo por problemas na definição de facção e no modelo de financiamento da Polícia Federal, gerando um enorme desgaste para o relator Guilherme Derrite. Além disso, segundo a pesquisa do Instituto Data Favela, divulgada nesta segunda-feira, entre quase 4 mil pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, 58% gostaria de deixar voluntariamente essa condição, caso pudesse garantir o sustento econômico e a estabilidade pessoal. Eu aproveito a participação do meu convidado Ricardo Prado, que conhece bastante sobre esse tema. Qual é a avaliação que você faz sobre esse conjunto de acontecimentos e o que esse embate revela sobre a estratégia brasileira de enfrentamento ao crime organizado? Porque hoje nós temos o crime organizado e um governo desorganizado, né? Especialmente à luz de fatores históricos que transformaram a violência em um elemento praticamente estrutural do Estado. É, o que que você pode falar a respeito, Ricardo, sobre esse tema? Eu acho que a questão é bem complexa, né, Francisco, porque você envolve uma série de fatores, né, que influenciam esse quadro.
E isso fica claro exatamente nesse bate-cabeças, na verdade, entre o governo, a oposição, na ideia de você definir uma linha, na verdade, de combate a isso. Você tem, por exemplo, a pesquisa que você citou agora, você tem um problema gigantesco que é social, né? Que é um problema de pessoas que estão excluídas da sociedade, que acabam, na verdade, nascendo em regiões controladas pelo crime e que acabam, às vezes, tendo poucas opções de trabalho lícito e de seguir ter uma vida dentro da legislação, né? E aí você tem, então, uma vertente, na verdade, de partidos políticos que entendem que essas pessoas, na verdade, são mais vítimas do sistema do que propriamente protagonistas da violência, tá? Então, essa é uma linha de pensamento muito clara, né, que você ouve. E aí você tem, então, por exemplo, no projeto do governo, você tinha uma previsão de uma causa de redução de pena se o participante de organização criminosa, ele não fosse o líder, não fosse o financiador, entendeu? Fosse réu primário de bons antecedentes. Então, você poderia reduzir a pena dele de forma que ele pudesse cumprir eventualmente a pena até em regime aberto, tá? Então, isso demonstra muito uma linha política, na verdade, de interpretação da violência. E você tem uma outra ala extremamente oposta, na verdade, que acha que todos aqueles que violam a legislação penal, na verdade, são criminosos, deveriam estar presos e deveriam apodrecer na cadeia de preferência, certo? E aí as penas vão para as estratosferas, entendeu? Né? Então você pega o projeto final do deputado Derrite, na verdade, as penas mínimas para a facção criminosa é de 20 anos de reclusão, de 20 a 40 anos de reclusão, sem contar eventuais causas de aumento e etc. E ele excluiu aquele benefício que haveria para réus primários e de bons antecedentes, certo? Então você vê que são duas linhas diametralmente opostas, né? Por isso que, na verdade, a conversa entre os dois grupos é muito pequena, né? E, na verdade, você vê que cada um deles tem uma parte de razão e uma parte dos erros, né? Porque é óbvio que você tem um problema gigantesco social, né? Que a questão das drogas trouxe isso muito presente, porque o tráfico de drogas dá emprego para a mão de obra desqualificada, né? E isso você gerou uma multidão, na verdade, de pessoas encarceradas, entendeu? Normalmente o soldadozinho raso, na verdade, né, do tráfico que acaba indo parar nos presídios, embora você tenha também lideranças, né, que estão presas também e que acabam controlando, às vezes, as facções até de dentro do presídio. Então, o problema é mais complexo, entendeu? Né? Só o aumento de pena não resolve, mas a proposta de legislação traz algumas novidades, sim. Né? Você tem a possibilidade de intervenção judicial em empresas que são ligadas ao crime organizado, às facções, né? Então, que o juiz nomeie interventor dentro dessas empresas, facilita que você bloqueie bens, entendeu? Que tenham como origem o crime organizado e esses bens sejam perdidos em favor da União, dos Estados. Você tem, inclusive, até um preenchimento agora nesse relatório final, na verdade, de uma lacuna que a gente tinha, que é a previsão, inclusive, de uma ação civil para perda de bens, né? Porque o Código de Processo Penal, embora ele mencione o sequestro, o arresto de bens, etc., ele, na verdade, não disciplina essa questão, certo? Eu cheguei a fazer processo de perda de bens e a gente usava o Código de Processo Civil dentro do juízo criminal, por quê? Porque você não tinha disciplina, né, na legislação penal a respeito desse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tem alguns avanços, sim, tem alguns exageros, né? Lei feita a toque de caixa, né, na correria, você acaba passando, às vezes, algumas imperfeições, alguns excessos, que esperemos que o Senado ainda corrija, né? Está caminhando,
entendeu? Né? Trancos e barrancos, mas está caminhando, entendeu? Não é um retrocesso, não, entendeu? Né? A primeira avaliação, pelo menos, não é isso. E os pontos mais polêmicos acabaram saindo, né, do relatório, né? Equiparação com facção criminosa, o problema da divisão dos recursos com a Polícia Federal, na verdade. Há uma mudança aí, realmente de recursos, né? Porque antes eram canalizados para o governo federal, tá? E agora, no projeto atual, há uma divisão com os governos estaduais. Então, na verdade, quer dizer, se a operação for feita pela Polícia Federal, os recursos vão para a União. Se a operação for feita pelos estados, pelas polícias estaduais, os recursos vão para os estados e não mais para a União. Tá? E se a operação for conjunta, você divide meio a meio. Metade fica com os estados e metade fica com a União. E parece que a solução é bastante razoável. Não há por que você deixar os estados de fora, né? Se boa parte do problema da segurança pública, na verdade, as despesas são dos estados. Então, é natural que eles também entrem nessa receita, principalmente na medida em que isso começa a crescer de uma forma muito significativa, né? Você vê as últimas operações aí, falam de faixa de bilhões, entendeu? Né? Então, é muito dinheiro. Né? Então, me parece que é natural que haja essa divisão. Ricardo, deixa eu aproveitar que você está presente. É, a legislação antidrogas, ela já previa a possibilidade de sequestro e perda, de bens, né? Como aviões, imóveis utilizados, tal. E isso não mudou, né? Nós não tivemos nenhuma alteração relacionada a isso. O que que vai mudar em relação a essa a esse questionamento quando se fala sobre crime organizado e perda de bens? Você já tinha a possibilidade, sim, né? O que acontece é que hoje você não, a legislação abrange outras possibilidades que você não fica vinculado só ao tráfico de drogas, né? Tá? A partir do momento que você tem uma outra facção criminosa, uma outra organização criminosa que tenha outro tipo de ação, por exemplo, roubo a banco, coisas desse tipo, né? Você pode, na verdade, aplicar também essa legislação e facilitar essa perda dos bens, entendeu, né? Então, você tem aí um avanço para outros setores, vamos dizer assim, além do tráfico de drogas. Muito bem. Daniela, ainda sobre esse tema, que é um tema bastante importante, e está sendo bem discutido pela sociedade, como é que você vê essa iniciativa de endurecimento de pena, né, e impossibilidade, né, de liberação mais cedo, né? Como é que você vê uma situação como essa? O que está faltando para a gente melhorar todo esse combate à violência? Falta educação ou o que está faltando cumprimento das decisões judiciais ou efetividade no cumprimento das penas? Bom, vou tentar contribuir com dois pontos, talvez um vai nessa linha, né, da mais de pena, né, a penalidade, outra na prevenção. Tem um estudo também que saiu sobre, né, o crime na América Latina, que falou algo muito interessante, né? Que somente 20%, né, dos crimes são elucidados, né, os crimes violentos. Então, tem aí uma questão que a punição, né, de certa forma, não tanto a pena em si, mas pessoas que ficam sem resposta, né, ou seja, não tem um fechamento aí, né, os crimes se acumulam sem uma solução, né, isso gera aí uma sensação de injustiça muito grande, né, para além da pena em si. Então, isso é um dado da América Latina, né, que o próprio estudo fala onde concentra um terço, né, das mortes violentas, né, de todo mundo, e que isso vai um ponto antes, né, da penalização em si. E aí você traz um ponto importante, qual é, né, por que que isso acontece? Eu vou trazer talvez um olhar
um pouco diferente na questão da prevenção. A gente fala muito da legislação colocando regras, né, para a União e para os estados, mas eu acho que a gente esquece os municípios, né? Acho que tem ali, eu já trabalhei em governo, no governo de São Paulo, e você tem uma ação que a cidade tem que fazer, as cidades têm que fazer no território, né? Então você vê aí situações de uma qualidade de vida péssima, né? Seja para quem trabalha ou para as grandes aglomerações urbanas, né? Vulneráveis, e a falta de presença do Estado, né? Como a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, tem uma questão de implementação das políticas públicas, né? E eu não estou falando só que o território que influencia o crime, mas é também um papel que os municípios têm que dar resposta, né? Como você falou da prevenção. Eu acho que é também a gente manter índices, né, de vulnerabilidade, educacionais, econômicos, é um tema econômico, né? Quando a gente fala, por exemplo, um outro estudo também mostra, né, do Data Favela, fez uma pesquisa perguntando o que que faria, quantas pessoas trabalham no crime, qual o valor, né, que recebem por isso, a média de 2 salários mínimos, né, se sairiam, 58% dizem que sairiam do crime, mas 31% não sairiam. Então, tem uma questão que é local, que é olhar, que é econômica e que é olhar o território, né? Então, e o município, ele tem muito um papel importante, por exemplo, em questão de creche, né? O acesso a serviços públicos de qualidade, aí a lazer, né? A outras atividades para os jovens, a questão econômica, né? Então, você falou da prevenção, eu remeto um pouco ao papel dos municípios nisso, né? Porque a gente sempre chega nesse momento em que a situação eu acho que está bem complicada, porque a gente está falando aí de facções com agora 1 grau, né, de refinamento, né, de negócios, de financeiro, etc. Mas é um problema que vem e a gente começa a discutir sempre a punição e tal, que eu acho muito relevante discutir, mas é isso, a gente fica também depois no discurso do apagar do incêndio, né? Então, eu acho que a prevenção, acho que começa também a gente olhar quais são os municípios que têm os maiores índices de violência. Nesses, quais são os indicadores econômicos que são as causas raízes do índice de e da criminalidade? Então, os municípios também se comprometerem a ter uma atuação territorial que possa ajudar na prevenção. E eu acho que esse dado do Data Favela traz uma luz muito interessante para quem está no crime, né? Ou para quem são os trabalhadores, né? Digamos, que estão nesse, né, no crime e a gente não sabe ainda muito sobre eles, né? Quanto ganham, por que estão e tal. Então, acho que valeria uma discussão também dos municípios, e a gente tem índices em alguns municípios muito altos, que poderiam ser municípios modelo para olhar também para a prevenção de uma maneira mais local, né? Daniela, eu ainda vou aproveitar a sua expertise em economia, você é mestre em economia, e levantar mais uma polêmica, né? Se sabe que a economia informal, que é aquela que não paga impostos, né? Aquela que não tem transparência e que muitas vezes sobrevive, né? Sobre o apadrinhamento do crime organizado, né? Que diante de situações de compra e venda de produtos não originais, né? Isso é um grande problema, porque nós estamos diante de um crime contra a propriedade industrial, contra a intelectualidade e tudo mais. Até que ponto a nossa política econômica ela favorece esse acesso e essa ele acaba sendo o combustível do chamado crime organizado. Aí é uma discussão que vai um programa inteiro, né? Eu acho que assim, a gente está falando de economia e sistema econômico, nós estamos na questão de economia do trabalho, a gente está numa transição, né?
Então, assim, o emprego formal, né, a questão de como a gente entende o trabalho hoje está em transformação e está se pensando vários outros modos, né, de você deixar isso de uma maneira mais formal, né? Agora, é interessante que você falou também esse estudo do Data Favela, 20% dessas pessoas que estão envolvidas com o tráfico gostariam de ser empreendedores, né? Então você tem a gente tem, por exemplo, um movimento muito grande da informalidade ser tratada também como empreendedor, né? E aí você tem que ter o sistema tributário, as políticas públicas acompanhando isso. Então, eu não sei se essa é a causa raiz, com certeza o econômico não sei se a solução seria só a formalidade, porque é isso, né? A gente tem diferentes perfis, eu acho que falta crédito, porque vamos dizer que muitos ali têm realmente o comércio, né? Quando a gente olha empresa, a gente sempre pensa em grande empresa, tal, mas o comércio, né? O de serviços é muito relevante territorialmente. Então, talvez pudesse ter aí incentivos, né, etc., para fomentar isso. Então, eu acho que vale olhar economicamente, sim, o mercado de trabalho e as alternativas para a população, né? Lembrando que a gente está em algumas cidades com pleno emprego, né, digamos assim, mas com discussões, né, sobre o que seria essa parcela da população que não está mais procurando emprego, mas hoje tem uma pretensão de ser empreendedor, né? Não sei se eu resolvi a questão, porque é Sim, mais complexa, mas eu acho que o termo, eu até anotei aqui no começo para falar das cidades, você tem razão, tem uma questão que é econômica, né? E talvez o que ajude a gente a pensar é que esses profissionais, digamos assim, né, esse grupo que vai que está em época ativa de vida ganha 2 salários mínimos na média, né? Então é também uma questão econômica que eles optam pelo crime, né? muito bem. Célia, eu vou aproveitar esse viés que nós estamos analisando essas questões, você que é uma especialista em direito do trabalho, né? Onde nós temos informalidade, tá? Possivelmente o papel da informalidade, talvez nós tenhamos que simplificar a formalidade, né? Então nós temos de um lado, pessoas querendo ser empreendedoras, tá? Pessoas que trabalham quase um serviço feudal, né? Ou escravo, né? Praticamente, e temos situações em que as pessoas precisam sobreviver, muitas vezes apadrinhadas com o crime organizado, vendendo um cigarro falsificado, vendendo uma roupa falsificada. Assim, como é que se poderia, dentro das relações do trabalho, modernizar isso para que as pessoas pudessem contribuir e não ficassem apenas contando com assistência social, com Bolsa Família, ou mesmo nos braços de uma situação bastante delicada, como essa do apadrinhamento do dinheiro ilícito. Célia, você está mutada. Desculpe. Pois é, Chico, como a Daniela colocou muito bem, essa questão da informalidade, da economia informal, que já é uma economia formal no nosso país, e as pessoas vivem disso. Então, sobre uma ótica de direito trabalhista, a regularização desses tipos de trabalho é relevante para o país, porque você consegue dar uma formalidade, caracterizar um emprego formal e, inclusive, aumentar os índices de emprego e renda e formalizar de fato, e até arrecadar para o Estado, né, quando você formaliza essas instituições. Então, passa, então, por questões aí tributárias, questões formais de institucionalizar esses tipos de trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem, às vezes, uma situação que
o cidadão, né, o profissional, ali, o empreendedor, ele coloca na mesa o que vale mais a pena, né? Você sair para vender ali o seu cachorro-quente, muitas vezes, e ganhar X, ou ser cooptado por uma organização criminosa que você vai ganhar 2x mais. E um trabalho, às vezes, mais fácil, né? Menos extenuante, que você tem que acordar cedo, pegar um ônibus que não funciona, uma cidade caótica, e aí entra numa situação de mais fácil, mais cômodo e mais rentável. E a criminalidade, ela tem cooptado as pessoas nesse sentido. E a gente tem que lidar também com a situação de que o crime hoje mudou. Eu até escrevi um artigo sobre isso no Poder 360, que eu falo da nova arquitetura do crime e os desafios da governança global. Foi no Poder 360 ali pelo INAC, né? O que acontece? Hoje a criminalidade é mais fácil, ela está na frente do computador. Então, ter trabalho e produzir organizações criminosas, inclusive de nível internacional, é mais fácil estar a um clique de você. Então, hoje, o que a gente via de crime no passado, hoje ela se torna totalmente diferente. E esse PL que nós estamos discutindo aqui, que foi o que abriu a nossa discussão, traz uma resposta em termos, apesar de ter alguns ajustes, como o próprio o Ricardo colocou aqui, né? Alguns ajustes pontuais, mas traz uma resposta a essa inteligência, a essa estruturação, a uma apuração mais estruturada, interdisciplinar e envolvendo todos os estados, porque a organização criminosa, ela já transcendeu. Então, e a gente precisa de instrumentos capazes de lidar com ela. Então, quando você coloca mais recursos em determinados estados, né, e você divide esses recursos ali, você dá maior capacidade para determinado estado enfrentar essas situações. Então, isso tudo, e aí, como Daniela colocou aqui muito bem, tem esse viés de nós pensarmos na causa disso tudo, sabe, Chico? Porque a causa disso tudo é uma ausência de governança social e econômica do país, de forma geral. Vem da base, desde a educação primária, né? E que o próprio jovem ele é cooptado por esse mecanismo da fraude mais fácil, que vai para uma informalidade, vai para o crime, o Estado não tem condições de reparar, e aí a gente pensa em penas maiores, como é o caso do PL, né, para tentar ali colocar um enforcement, né, maior na legislação, mas é o que a gente tem hoje, são respostas reativas. E falta, então, uma estruturação. E na linha do que você falou, a questão trabalhista, ela apoia muito isso, porque se a gente tiver melhores condições de trabalho, de dar uma formalidade a determinados trabalhos que hoje, informais e precários, talvez sejam uma forma de conduzir jovens e empreendedores para um outro viés, né? Não só o da criminalidade, o da facilidade, ou às vezes, né, de ganhar mais, enfim. Lembrando que às vezes a criminalidade aqui no nosso país compensa. Então, o PL também vem né, combater isso também, eu penso, né? Quando endurece as penas, como coloca ali os líderes de facções com penalidades, com um cuidado maior, com presídios mais estruturados para eles, você está também robustecendo esse nível de quando a gente coloca na balança, né? A criminalidade compensa, então ela não pode compensar. E hoje o nosso país compensa. Hoje você tem ali as audiências de custódia, hoje o preso, se ele tiver bons antecedentes, o que, não sei o que, uma série de situações, ele não fica preso, né? O PL trouxe situações também, até que o Ricardo colocou, né, que o preso ele vai precisar, né, de um cumprimento maior da pena para ser solto, né? As famosas as saidinhas, as situações que antes eram liberadas, né? Agora estão mais controladas. Então, querendo ou não, são situações, claro, a gente não ataca a causa, mas são situações que começa a balança do crime compensa, que está aqui, ficar um pouco mais, né, equilibrada.
né? Então, mas é um conjunto de situações, né, Chico, que a gente ainda está muito ainda aquém de chegar numa solução para combater a criminalidade crescente no nosso país. Muito bem. Eu deixei o Rodrigo para o final, né? Os últimos sempre serão os primeiros, né? Porque eu vou encaixar uma outra questão, uma outra questão que envolve racismo estrutural, né? Derivado das próprias questões de meio ambiente, né? Mas sem tolher a manifestação do Rodrigo no que diz respeito a esse tema anterior que nós falamos, né? Rodrigo, o relatório Sem Moradia Digna, não há justiça climática, feito pela ONG Habitat para a Humanidade, apresentado na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém, mostrou como a crise climática e a crise habitacional se entrelaçaram, né? Segundo os dados, 66% dos moradores de áreas de risco são negros e desastres ambientais danificaram mais de 2 milhões de casas e destruíram, além disso, 107 mil destruíram famílias chefiadas por mulheres negras. Além disso, apenas 8% das metas climáticas citam cidades, favelas e comunidades, os territórios mais vulneráveis aos eventos extremos. Rodrigo, como é que esses dados reforçam a relação entre justiça climática, racismo ambiental e políticas públicas? E que responsabilidades recaem sobre empresas e governos diante dessa desigualdade estrutural? Acrescentando, inclusive, o seguinte: que quando nós imaginamos situações envolvendo áreas de manancial, nós temos o crime organizado também por trás disso, loteando essas áreas e vendendo essas áreas para essas pessoas mais carentes. Então, eu gostaria que você fizesse um link das duas questões, né, e nos desse a sua abordagem a respeito desse tema tão, tão diferente. Chico, é uma provocação bastante oportuna, já vista aí que estamos em tempos aí da COP30 em Belém, né? Esses números, Chico, escancaram que a crise climática no Brasil tem cor, gênero e CEP. Quando esse relatório mostra que 66% dos moradores de áreas de risco são pessoas negras e que as famílias mais atingidas são chefiadas por mulheres negras, ele não está apenas escrevendo um fenômeno ambiental, mas revelando uma estrutura histórica de desigualdade. Isso, Chico, é racismo ambiental. Grupos vulneráveis sendo empurrados para territórios mais frágeis, com menos infraestrutura e mais exposição a desastres. Ao mesmo tempo, Chico, o fato de apenas 8% das metas climáticas mencionarem cidades, favelas e comunidades mostra o quanto a política climática ignora o espaço onde a maior parte das pessoas vive e onde os impactos realmente acontecem. O Brasil segue investindo muito pouco em infraestrutura resiliente, drenagem, contenção de encostas, saneamento, mobilidade, energia. E quando investe, Chico, muitos projetos sequer consideram esses eventos extremos. A consequência é conhecida por todos aí: enchentes, deslizamentos, perdas e danos recaindo sempre os mesmos, os mais vulneráveis. Por isso, empresas e governos têm responsabilidades claras. Os governos devem adotar políticas que integram prevenção, participação social e adaptação real. Já o setor privado, as empresas, devem garantir que seus empreendimentos e toda a cadeia produtiva não ampliem as desigualdades territoriais,
adotando aí critérios socioambientais robustos, financiando soluções baseadas na natureza e assumindo essas responsabilidades pelas emissões e pelos impactos. No fim das contas, Chico, o relatório mostra algo simples e duro. Os mais vulneráveis são sempre os que mais sofrem, e isso não é um acidente, é estrutural. Enquanto políticas públicas e investimentos não colocarem essas pessoas no centro, não vai haver justiça climática. A nossa esperança é que nós saiamos aí de Belém com ações concretas e não só discursos retóricos e políticos. Muito bem, Rodrigo. Ricardo, ainda dentro desse tema, eu falei a respeito dos chamados loteamentos clandestinos, né? Principalmente nas áreas de manancial, e nós temos algumas situações envolvendo a própria capital do estado de São Paulo, onde nós temos o crime organizado por trás dessa venda de loteamentos e degradando não só a natureza, como situações, criando verdadeiras comunidades irregulares, né, que afetam todo o meio ambiente, mas que também criam assim uma situação de clandestinidade, né, e impossibilidade de reurbanização dessas áreas e de regularização fundiária. Então, Ricardo, dentro da sua experiência como membro do Ministério Público, quais foram as ações que você presenciou que tiveram como objetivo coibir esse tipo de situação, que inclusive acabam envolvendo políticos e até autoridades que deveriam fiscalizar toda essa situação? Você tem um problema gigantesco aí, realmente, Francisco. Eu cheguei a acompanhar, uma certa época, um loteamento foi feito na área da Billings, né? Em que você, quando a prefeitura acordou, você já tinha dezenas e dezenas de famílias, na verdade, residindo no local, entendeu? Que, na verdade, é uma área de alagamento, né? Uma área de reserva de água e que, portanto, aquilo estava sujeito a inundações com uma certa frequência, entendeu, né? É, e você não tem outra alternativa nesse caso, a não ser realmente remover as famílias, né? E o Estado muitas vezes acaba recuando nessa situação, entendeu? Né? Quando chega lá, acorda com o problema já constituído, entendeu? Né? Imóveis já levantados e etc. E o pessoal morando, às vezes o Estado realmente recua, né? Porque teria que tocar o trator e derrubar, né? Você não pode deixar ficar, certo? Quer dizer, e isso, na verdade, foi acontecendo ao longo da história do país, né? Você está cheio de áreas, na verdade, construídas sobre áreas de preservação permanente, sobre áreas que são áreas de alagamento, entendeu, né? E aí você fica tapando o sol com a peneira, entendeu, né? Vai lá, faz uma obrazinha de costa para tentar segurar um pouco, entendeu? Né? Você pega o Rio de Janeiro, conforme a chuva que você tem, desce morro abaixo, né? Porque você tem um grau de verticalidade nas construções que elas não se sustentam conforme o tamanho do temporal, certo? E São Paulo teve muito isso também, entendeu? Né? Quer dizer, o problema no Rio aparece muito na televisão, então a gente acaba lembrando dele em primeiro lugar. Mas São Paulo não é diferente, né? O terreno é um pouco tem um desenho um pouco diferente, mas você acaba tendo esses problemas todos, entendeu? Né? Que nós temos e que surge com o problema da captação de água, porque você acaba jogando lixo dentro dos córregos, entendeu? Né? E contaminando todo o lençol freático, muitas vezes, entendeu? Né? Então, é um problema gigantesco e que você só tem se o Estado realmente assumir essa área, entendeu? Não dá para você deixar só para a iniciativa privada, né? Porque normalmente loteamento, essas coisas, tal, o Estado não entra nisso, quer dizer, é só empresas privadas que fazem, etc. e tal.
e o Estado recebe, a prefeitura recebe lá a área das ruas, dos parques e tal, mas você não tem o Estado, muitas vezes, abrindo áreas, entendeu? Principalmente para a população de baixa renda, ou criando estímulos para que isso seja feito, entendeu? Né? Você teve aí o projeto Minha Casa Minha Vida, foi uma das poucas alternativas, na verdade, que você teve de moradia popular, né? Para você poder atender esse público, certo? Mas a quantidade de pessoas é gigantesca, entendeu? Né? E o projeto do governo não tem a dimensão suficiente para resolver isso. Enquanto você não consiga dar uma moradia adequada, né, num local livre de riscos, entendeu? Para a maior parte da população, você vai conviver com esses problemas que custam vidas, né? Que causam tragédias, entendeu? Né? Que ceifam a vida de muitas pessoas, entendeu? E normalmente é aquilo que a estatística diz, entendeu? Né? Normalmente sobra para famílias lideradas por mulheres e muitas delas por mulheres negras, entendeu? Né? É um déficit que o Estado precisaria combater com certeza absoluta. Muito bem. Vou mudar um pouquinho de tema. Daniela, a Polícia Federal indiciou o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, no inquérito que apura denúncias de assédio e importunação sexual. O caso corre sob sigilo, mas o relatório da Polícia Federal já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro André Mendonça deve decidir os próximos passos, incluindo, inclusive, o material para análise da Procuradoria-Geral da República. Silvio Almeida ele foi demitido do governo em setembro do ano passado, depois de virem a público denúncias feitas pela ONG Me Too Brasil. Ele negou todas as acusações. Daniela, quais são as implicações desse indiciamento para a governança? Chico, você me permite, eu posso voltar no assunto só para Pode, anterior, pode, que eu pode tinha até sim. feito algumas Você anotações, pode e eu sim. prefiro até desse assunto do Silvio, como eu conheço todos os envolvidos pessoalmente, eu Certo. prefiro não discorrer muito sobre ele. Mas só no tema anterior, eu não sei se vocês viram a questão da Islândia, que ela agora, com o derretimento das calotas, né, das geleiras, ela colocou como segurança nacional o tema pela o impacto disso nas correntes marítimas que garantem ali, né, o equilíbrio climático do clima, né, naquela região que já está sofrendo bastante, é o país que mais sofre com o calor. Então, eu queria só agregar esse tema da justiça climática, aproveitando que a gente está no meio da COP, para mostrar como é que isso vai impactar o tema para além das discussões, né? Quando é que a gente vai conseguir mudar, né? Dizem que as grandes mudanças acontecem ou por design, né? Ou por decreto, ou por desgraça, né? Então, a gente tem aí uma questão que nós estamos no design, vamos pensar juntos, né? Como é que a gente vai mudar. Eu acho que a Islândia já mostra assim, que temos que ir para o decreto, ou seja, são países que agora estão colocando o tema como segurança nacional, né? Para que a gente não chegue no momento do não retorno, que é a desgraça, né? Então, ou seja, que de certa forma às vezes mobiliza. Então, no caso do Brasil, é só um grande alerta, né? Porque eu acho que, como o Rodrigo falou muito bem, a questão das pessoas, né? Do impacto nas pessoas é algo no Brasil com a desigualdade, é algo violento, né? Que também é uma questão que a gente deveria colocar como de segurança nacional, né, de prioridade total. Acho que a gente tem aí um caminho para fazer um diagnóstico, né, de assim, já temos ideias de onde estão as áreas de risco, um plano mesmo, ou seja, ter um plano para prevenção dessa tragédia anunciada, né? E não só plano, mas também a ação. E aí, só para terminar, porque é uma questão de justiça climática, de racismo estrutural, né, e de desigualdade,
Eu acho que qualquer linha ideológica, às vezes, tem muita dificuldade de tratar a desigualdade com questão objetiva. E a questão objetiva é prioridade de recurso, né? Então, assim, é prioridade com o diagnóstico, onde são as áreas atendidas, quem tem que ter prioridade são as áreas com a população que mais, né, tem vulnerabilidade. Então, eu acho que a política pública pode dar uma concretude a isso, é saber o que tem que fazer, onde tem que fazer, e a prioridade aí é para quem realmente, né, está com todos os índices de vulnerabilidade gritando. Então, a política pública para combater desigualdade tem que pôr recursos primeiro, ação primeiro para essas populações. Desculpa voltar Daniela, no tema, mas é um tema que. deixa eu aproveitar a sua presença. Sempre assim, a expertise econômica é algo que ajuda muito aos nossos ouvintes internautas a entender determinadas situações. Voltando àquela nossa primeira questão, onde nós falamos sobre o projeto de maior criminalização do crime organizado, no que diz respeito às facções e tudo mais, um dos elementos mais criticados foi exatamente as questões de diminuição do chamado fundo que sustenta a própria independência da Polícia Federal. Ciente que, no dia de ontem, nós tivemos uma questão muito séria, né, envolvendo a liquidação do Banco Master, né, onde nós tivemos uma operação da Polícia Federal, não só bloqueando uma operação conjunta, Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, envolvendo possivelmente um desfalque de quase 2 bilhões de reais, né? Com situações envolvendo não a prisão do próprio presidente do banco, né? Com implicações envolvendo outros agentes do banco, do BRRB, Banco Regional de Brasília, com implicações envolvendo políticos da Câmara dos Deputados, né? Inclusive com a possibilidade, inclusive, de aprovação de um projeto de lei, né, que aumentaria as chamadas salvaguardas de recuperação dos investimentos lá é, realizados, onde a cobertura bancária seria de 250 mil para 1 milhão de reais, né? E aí eu pergunto para você, é uma situação bastante grave, né? Nós falamos de crime organizado, mas isso parece que está disseminado na política como um todo. Muitos interesses, muita gente envolvida. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. Ah, você é rápida, mas isso é crime organizado, né? Porque na verdade eles estão mudando que os outros bancos já ficaram alertas com o Master, né? Eles estão querendo mudar a regra para poder esse recurso desse fundo é colocado ali por todos os bancos. Então todos os bancos, o sistema inteiro vai pagar, né? Uma coisa que foi pensada para dar para ir para falência, né? Para poder foi um golpe. Então, quem vai pagar essa conta são todos os bancos, né? Com a anuência da classe, né? De alguns políticos. É um escândalo, um nível, né? E a gente sempre olha muito o sistema financeiro, né? Ele tem um lobby muito grande, uma pressão muito grande, né? Uma organização muito grande. E aí foi um golpe no sistema financeiro, né? E obviamente em todas as pessoas que estavam ali, né, com o seu recurso envolvido, né? O ganho sobre CDB, né, que são esses títulos, né, do depósito bancário, o Banco Master estava dando 140%, que não existe no mercado, né? Então foi tudo isso orquestrado, né? Na verdade, foi muito bem organizado até para chegar neste ponto, né? E aí é isso, eu acho que a gente tem que olhar a política, não vou entrar nisso, mas como a doutora Célia falou, acho que é uma questão de governança, né? Como é importante a gente ter uma governança de pesos e contrapesos, porque toda hora parece que você tem que olhar, né? Existe
uma participação política em crimes como esse, uma tentativa de desarticulação da governança institucional do país, né, seja da Polícia Federal, né, da participação social, dos mecanismos de legislação para a punição. Então, é nesse grau, né, de um sistema financeiro, né, para mim foi algo muito orquestrado, é crime organizado, né, no sentido lato, né, do que aconteceu agora com o Banco Master, né, o que está acontecendo. Muito bem. Eu vou voltar no tema anterior com a Célia, a respeito da questão do Silvio Almeida, né, que foi demitido do governo em setembro do ano passado e por conta de denúncias realizadas à ONG Me Too Brasil, né? Eu pergunto, Célia, o que que a gente pode aprender, né, com essa situação envolvendo esse indiciamento de uma autoridade muito importante para a sociedade e que até então é, é, sempre foi bem vista pela sociedade e que agora se vê numa situação, numa absoluta saia justa, né? Relacionado, acho que foi o primeiro ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva a ser demitido numa situação envolvendo assédio. Esses casos como esse, Chico, colocam ali a prova, a maturidade, né, de como está a governança pública, a cultura de integridade ali das instituições públicas, né? E ainda mais agravante, quando o indiciamento envolve um ex-ministro de Direitos Humanos, então o impacto é duplo, né? Você tem um impacto ali institucional e simbólico, né? Um impacto institucional porque afeta a credibilidade dos instrumentos de prevenção que a gente tem no país hoje, de prevenção e resposta. E é simbólico porque trata justamente uma área que deveria ser referência em ética e proteção de direitos. Agora, do ponto de vista ali de governança, esse tipo de episódio exige uma transparência processual, uma comunicação responsável, né, o respeito às garantias legais do próprio investigado, né, e sem transformar o caso em um instrumento político, midiático, o que é que sempre acontece no nosso país, né? Perdemos o foco do que importa. Toda situação grave que poderíamos crescer com essa situação e transformá-las em políticas públicas, em mecanismos de fato robustos para o país, a gente leva, né, acaba que o país e a mídia até leva por uma outra situação político-midiática. Mas o fato é que temos que, em termos de governança, Chico, esse caso, e aí respondendo a sua pergunta, a gente tem que colocar muito em xeque ali a coerência entre o discurso e a conduta, porque esse é o eixo central da confiança pública. Então, esses casos, eles nos dão essa oportunidade, né, de mostrar que a ética, ela não deve ser só setorial, ela tem que ser transversal. Então, o órgão que trata de direitos humanos deve ser o primeiro a aplicar esses valores internamente. Então, essa coerência é o que sustenta a legitimidade e a confiança social. É o que a gente fala do tone of the top, né? Quando um ministro que defende os direitos humanos está envolvido numa situação como essa, isso é muito grave para a governança e exige-se então uma gestão da reputação do próprio governo que indicou esse ministro, do próprio ministro em termos do seu nome, da própria instituição, né? Então é uma resposta institucional e não pessoal. E as organizações públicas hoje, eu sou da área pública, então acompanho compliance público ali desde 2010, com a lei anticorrupção em 2013, a gente vê que têm sido desenvolvidos protocolos de integridade, canais de denúncia, políticas para o enfrentamento do assédio nas organizações públicas, e eles são aplicáveis a todos os níveis hierárquicos.
E isso que a gente tem visto. Então, essa é uma diferença, a gente tem avançado nisso. E neste caso específico, há um ponto positivo a ser reconhecido, né? As instituições, neste caso, parecem estar funcionando ali, porque num primeiro momento houve o afastamento, houve a apuração, houve o envio dos relatórios às instâncias competentes. Então, isso demonstra que o sistema de integridade pública que está colocado ali né, em operação pelos órgãos está ali funcionando. Agora, eu, sinceramente, não conheço os detalhes da investigação e os detalhes das situações, até porque elas são sigilosas. Mas o que a gente percebe e o que fica, tá, como uma lição desse caso é que a governança pública ela não vai se medir pela ausência de crises. Tá? Isso é um fator que quem trabalha com compliance, com governança, vive em meio a crises. Agora, quando a gente tem um sistema instituído, a gente tem uma forma melhor de lidar com elas. Então, neste caso, ele traz uma maior transparência, responsabilização, resposta institucional imediata. Então, ou seja, a gente viu que um compliance estruturado, que mecanismos, instrumentos ali, pode assegurar a credibilidade, né, de uma instituição, até mesmo proteger o governo, né, proteger as instituições em casos como esse, porque há uma rápida resposta, há apuração, há punição, há denúncia que foi feita, recebida, analisada a materialidade para se transformar em fato, em ter materialidade para ser investigada, enfim. Obviamente, não conheço os detalhes da investigação, os fatos em si ali, mas o que a gente percebe, estando de fora em uma análise de governança, a gente percebe que neste caso pontual, apesar de ter uma gestão da reputação, né, e ter arranhado ali a reputação do próprio agente público, a gente vê que tem um Estado que está minimamente preparado para conduzir essas situações em momentos de crise. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá para fazer uma última pergunta, uma última indagação, reverberando uma notícia recentíssima. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que militares não podem ser afastados ou licenciados das Forças Armadas por serem transexuais ou estarem em processo de transição. É, Isso me lembra um pouco aquela política das Forças Armadas americanas, né, que dizia, entre outras palavras, olha, não pergunte e não fale. Né? Era uma lei obrigatória, né? Independente da sua sexualidade, você era proibido de se manifestar sobre isso, de assumir isso diante da situação. Isso foi revogado pelo presidente Obama. Né? Eu pergunto, Rodrigo, isso foi um avanço? Será que nós estamos mudando a nossa forma de encarar a questão da igualdade de gênero? Ô, Chico, em síntese, me parece que sim. A opção sexual não vai afetar o exercício da função, e considerando, sobretudo, que nas Forças Armadas existem diferentes funções, infantaria, artilharia, intendência, engenharia, a opção sexual não pode influenciar na execução das suas atividades. Eu acho que o mundo está mudando e essa decisão, enfim, vem nessa esteira de equidade. Me parece positivo. Muito bem. Eu quero aqui agradecer ao Dr. Ricardo Prado, que sempre nos ensina muita coisa, né? À doutora Daniela Castro, ao Rodrigo Bertuccelli, à doutora Célia, que sempre aqui faz com que a gente também aprenda muito. E aproveitando para agradecer também os nossos ouvintes, os nossos internautas, convidando que nos sigam nas redes sociais, através do nosso canal INAC. As nossas transmissões são realizadas
pelo YouTube e também pela Rádio 365. Se inscreva, deixe lá o seu like. Na próxima quinta-feira nós estaremos presentes e sempre divulgando questões bastante importantes, bastante significativas da política e do combate à corrupção. Um grande abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Daniela. Obrigado, Rodrigo e Célia. Sempre é um prazer aqui contar com vocês. Um grande abraço.